noite, igreja, graça e paz. Quero convidar você a se colocar de pé, para que nós possamos adorar o nome daquele que nos amou primeiro. Quero ler para você um versículo que vai linkar com esta canção que nós vamos ministrar agora, que fica em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quero convidar você nessa noite de domingo, consagrar uma semana nova ao Senhor, consagrar ao Senhor a sua vida, o seu coração, consagrar ao Senhor a sua família, os seus planos e até mesmo aquelas coisas que você está tendo dificuldade. Pai, eu te agradeço por este domingo, agradeço por esta noite, Pai. Que o Senhor possa derramar e falar sobre nossos corações. Ministra sobre nós a sua presença, Pai, e venha como o soprar dentro desta igreja. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras. Júbilo, pois tu és o Deus
Que bênção, meus queridos irmãos. Podemos celebrar o nosso Rei com alegria, com força, com intensidade. Que bom que você veio para isso. Que bom estarmos juntos para este tempo tão gostoso na presença do Senhor. Você pode declarar isso para quem está do seu lado. Que bom que você veio. Que alegria em te ver. Que alegria estarmos juntos. Como é bom nos reunirmos com liberdade, com propósito. Que a graça de Jesus seja sobre você que nos acompanha pela internet, no nome de Jesus. Seja bem-vindo pela transmissão. Meus queridos irmãos, fique à vontade por um instante, você que já cumprimentou alguém. Que bênção. Que a graça de Jesus continue transbordando sobre sua vida, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós queremos agradecer àqueles que nos visitam pela primeira vez. É sempre uma alegria imensa termos pessoas, amigas, não é? Que às vezes deixam sua rotina, sua programação em outro lugar para poder estar aqui atendendo o convite, ou mesmo querendo conhecer como é a IPI Sertanópolis. Nós queremos te agradecer, tá bom? Você que tem nos acompanhado, tem participado das programações conosco, ainda não é membro, não é? Profeticamente falando aqui, ó. Mas você que nos visita especialmente hoje pela primeira vez, Deus te abençoe, muito obrigado, que o Senhor fale contigo, você se sinta em casa, no nome de Jesus. A igreja concorda? Amém. Mas eu quero deixar você que está aqui, querido irmão, irmã, pela primeira vez, uma lembrança, mas você não vai pegar comigo, você vai pegar com quem está lá na entrada, bem caracterizado ali, nossos irmãos que estão na recepção, ou ali no balcão de formação. Só você fala, estou aqui pela primeira vez, nós queremos te abençoar com uma lembrança, em nome de Jesus. Queridos, quero chamar a atenção para alguns avisos, muitos talvez, e que você preste atenção sobre aquilo que realmente importa a você, que tem a ver com a sua faixa etária, ou então com aquilo que você faz ou deseja fazer. Creio que vai ver coisas boas aí para a glória do Senhor, a saber, o retorno da Rede Fruto Maduro, no dia 5 de fevereiro, vai acontecer aquele encontro muito especial da Rede Fruto Maduro, que é a terceira idade, celebrando a Jesus, com esse tema, Jesus chama e os discípulos o seguem, não é? E vai acontecer então no dia 5 de fevereiro, numa quinta-feira, às 14 horas, aqui na igreja. Você, público, irmão, irmã, 60 mais, está super convidado, tá bom? Em nome de Jesus. Nós teremos também, queridos, no dia 7, no sábado, aqui o Renova Kids, é um encontro muito especial, muito importante e relevante para a Rede Kids, porque é um alinhamento, vai ser ali um momento de alinhamento, de orientações, de oração, para dar um start aí no ano. A rede já começou suas atividades, está trabalhando lá agora, atendendo as crianças, não é? Servindo, mas nesta noite exatamente, no dia 7 de fevereiro, às 14 horas, é o encontro da rede. E quando fala encontro da rede, é para todos os que servem na rede, não importa a sua escala, aquilo que você faz, mas se você serve na rede, você atua na Rede Kids, você está convocado a fazer parte deste encontro. Mas também você que deseja trabalhar, deseja servir, ingressar nesta rede, queima no teu coração chamado, quem sabe, para você cuidar de crianças, ser aí uma tia, um tio no Kids, não é? Esta é a oportunidade para você ingressar. Mas é importante, todos os que vão participar, darem um nome ali na secretaria, no balcão, para que a rede se organize muito bem, tá certo? E também no dia 8, meus queridos, nós vamos ter aqui um culto muito especial, ali no salão, com a Rede Kids, não é? É o Despertar Kids, então a rede aí se organizando para um culto maravilhoso, especial, para ministrar o coração das crianças, vai acontecer no período da noite, no domingo, dia 8, às 19 horas. Por conta dessa atividade, no culto da manhã, no dia 8, não haverá espaço Kids, atividades das crianças, tá certo? Somente à noite no Despertar Kids, um culto especial. Eu quero aqui também fazer uma chamada para meninas a partir de 12 anos, que têm aí um interesse em ingressar no Ministério de Coreografia com o nome Coração Adorador. O Coração Adorador vai retomar os ensaios no dia 14 de fevereiro, e você, menina, jovem, adolescente, a partir de 12 anos, você que é membro aqui na igreja, né? Batizada, membro aqui na igreja,
você tem a oportunidade de ingressar, fazer parte deste ministério. Então dê o seu nome também ali na secretaria, procure a rede, procure o ministério, aliás, creio que vai ser bênção demais. Também o Ministério de Dança das Crianças, o Adora Kids, vai retomar os seus ensaios, né, suas atividades no dia 21 de fevereiro, queridos. E aí é um chamado para o papai e mamãe já ir preparando o coraçãozinho dele ou dela, não é? Para este empenho, né? Você que tem uma criança que faz parte deste ministério, ou talvez teu filho ou tua filha nessa idade dos 6 aos 11 anos, deseja participar, você quer encorajar, esta é a hora de engajá-lo, engajá-la para então fazer parte do Adora Kids, que tem os seus ensaios aí periódicos, não é? Para que apresentem em épocas específicas, especiais, com muita alegria e adoração ao Senhor, tá bom, meus irmãos? Quero também trazer em primeira mão a chamada para a nossa Conferência Despertai 2026, aleluia! É isso aí, essa animação que a gente espera muito mais ainda, amém? Mas queridos, o Despertai vai acontecer no dia 22 a 24, domingo, segunda e terça, com a presença aqui ilustre de pastores especiais. Um deles você já conhece, né? Que é o Precioso, vai estar aqui conosco o pastor Rodrigo, mas também 2 pastores de fora, convidados. Eu quero fazer o destaque aqui da pastora Audrey, que é americana, queridos, americana. Nós teremos uma participação muito especial, estrangeira, mas fique atento, fique sabendo que vai ser uma grande bênção, vai ser uma explosão de Deus neste lugar. Eu já conheço ela, o pastor Rodrigo também, nós já vimos pregar lá em São Paulo, e eu vou dizer, tem coisa boa vindo por aí. Então já agende aí, já se programe, Despertai, dia 22 a 24 de fevereiro, amém, meus queridos? Último aviso, meus irmãos, aliás é para as irmãs, é sobre o retiro de mulheres, retiro com Deus para as mulheres, que vai acontecer aí nos dias 6 a 8 de março, e há um chamado específico para as mulheres que ainda não fizeram. Então você, mulher que é membro desta igreja e ainda não fez o retiro, esta é a oportunidade, não deixe para depois. Ainda temos apenas uma edição do retiro no ano, Deus ainda não nos deu um direcionamento e uma oportunidade de termos vários retiros de mulheres no ano. Então esta é a oportunidade, aproveite, não deixe passar, tá certo? Faça sua inscrição quanto antes, para que você até se programe aí mais fácil com o investimento, enfim. Mas também você, mulher que não é membro aqui ainda, mas participa da igreja, você faz parte de uma célula, você está caminhando conosco ativamente, esse chamado é para você também. As vagas são limitadas, então é importante que quem tem interesse, quem está entendendo aí o chamado de Deus, não é do pastor, não é da liderança, tá bom? Olha aí, de Deus, para você fazer esse retiro, aproveite a oportunidade de hoje ainda, pegue uma ficha de inscrição e se organize para você fazer parte desse tempo precioso, para a sua edificação espiritual, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Esses são os avisos de hoje, quero convidar você a ficar em pé, nós vamos continuar celebrando a Jesus, através do nosso louvor financeiro agora também, como fazemos como uma prática, um hábito e uma disciplina espiritual, por que não dizer assim, entendendo o chamado da palavra de Deus, para entregarmos tudo ao Senhor. Dízimos e ofertas é um reconhecimento de que tudo que temos vem do Senhor e é para a glória dele, nós apenas devolvemos ao Senhor. Então você veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta missionária, que é tão importante quanto, queridos. Faça isso agora com alegria. Você pode trazer seus envelopes aqui nas urnas, ou aproveitar aí o seu aplicativo com QR Code na tela, como você preferir. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, que gratidão temos, Senhor, por estarmos aqui. Que bênção, que alegria, Pai, podemos cantar de todo o coração, com toda a nossa força, com aquilo que o Senhor nos deu, fôlego nos pulmões, uma voz, um sopro de vida, para podermos dizer que Tu és bom, Tu és grande, o Seu nome é exaltado neste lugar. Pai, assim também faremos através do louvor financeiro, que o Teu nome seja engrandecido em tudo e em todos, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, e quem crê diz amém e amém. Vamos celebrar o Senhor.
exaltar o nome do nosso Deus juntos, amém? Eu lhe convido com as palmas. Eu lhe bendirei, com tuas bênçãos eu provar. Quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, sendo tomar meu coração. Eu te bendirei o seu nome, Jesus, e pelas bênçãos recebidas te dou louvor. E quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. O soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Bendito é o seu nome, Pai, te exaltamos, que o Senhor possa ser presente aqui nessa noite, Pai. Neste momento eu te convido a trazer palavras de adoração a este lugar, que você possa chamar o Santo Espírito a fazer parte de tudo que acontece aqui. Deus, toma conta, Pai, seja intencional, seja poderoso, tudo para a honra e sua glória. Queremos te exaltar, pois tudo é teu. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. Declare que as evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Nós cremos nisso, Pai. Que a atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui.
e as evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Tudo é teu aqui, Pai, e por isso podemos sentir que a atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. O teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. O teu Espírito está aqui, e flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. O seu Espírito está presente aqui, Pai. Vem e tenha liberdade, Pai, para atuar da sua maneira. Te convidamos, Pai. Estamos aqui, Pai, com os corações abertos a Ti. Oh, tudo é pra Ti, Jesus. Então convide Ele com esse verso. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu querer inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. Teu aqui, Pai, tudo é teu. Santo Espírito, tenha liberdade no meio do seu povo. Fale aos nossos corações, Pai, nos conduza segundo a sua verdade. Queremos te exaltar, Jesus. Tenha liberdade
que onde o Seu Santo Espírito tem liberdade, Pai. Existe um povo, Pai, que se quebranta. Existe um povo, Pai, que tem o coração aberto, Pai, para ser ensinável, para ser realmente, Pai, conduzido pela Sua palavra, pelos Seus ensinamentos, pela Sua vontade. Santo Espírito, se faça aqui presente nessa noite. Conduza os nossos corações, Pai. Queremos essa atmosfera que vem somente do Senhor, não de um louvor, não simplesmente de uma pregação, mas é o Seu Santo Espírito quem faz tudo acontecer, Jesus. Te convidamos aqui, Pai. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Convido a fechar os seus olhos. O Senhor já estava aqui antes mesmo de a gente chegar. Aliás, Ele veio com você. Você trouxe a presença de Deus aqui. Obrigado, Senhor, por nos reunir. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Oh Deus, quanto nós precisamos de Ti. Ah, Pai, há um chamado para sim, Senhor, nos rendermos ao Seu senhorio. Espírito de Deus, cumpra o propósito ao qual o Senhor nos reúne neste lugar. Revelar a glória de Cristo, revelar a glória do Pai, exaltar o nome do nosso Rei, e que isto aconteça no nosso coração, na vida de cada um individualmente. Pai, nós cantamos aqui sobre evidências, sinais. Sim, meu Deus, o Senhor pode fazer um reboliço neste lugar, mas nenhum sinal vai ser maior do que o quebrantamento, do que um coração rendido ao Senhor, do que aquele ou aquela que chora aos teus pés, que se entrega ao Senhor em fé, em obediência. Nenhum sinal será maior do teu reino operando neste lugar, a não ser aquele que se quebranta, que se humilha, ó Deus, diante de ti. Vem, Espírito de Deus, nos compungir. Vem, Senhor, nos levar a esta presença maravilhosa, a esta verdade, a este encontro, a este nível. Ah, Senhor, vem fazer em nós o que só o Senhor pode. É o teu Espírito, é o Senhor Espírito Santo que convence, é o Senhor Espírito Santo que liberta, é o Senhor Espírito Santo que cura, é o Senhor Espírito de Deus que revela a vontade do soberano. Sim, Senhor, nós nos submetemos. Venha o teu reino neste lugar, venha o teu reino nesta casa de oração, venha o teu reino em cada coração, venha o teu reino, Senhor, em cada família aqui representada. Venha o teu reino. Você pode orar isso? Declare: Senhor, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha família. Senhor, expande o teu reino, opera o teu reino, revela o teu reino, governa lá, governa aqui. Vem fazer, Espírito de Deus. Oh, Senhor, há um anseio. Aleluia. Cante. Chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Senhor, completa, Pai, a tua obra em nós.
Esse é o anseio da tua igreja, o anseio da tua noiva, no nome de Jesus. Amém, igreja? Você deseja assim? Então louve ao Senhor com as suas palmas, agradeça a esse Rei que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Amém. Você pode se assentar por um instante, meus queridos. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui nessa plataforma, neste púlpito, nos encorajam, nos impulsionam à adoração, ao louvor ao Senhor Jesus. Mas também louvado seja Deus por tantos outros irmãos e irmãs que estão atuando nos bastidores, não é? Mais exatamente atrás de você. É no balcão, é no mídia, no som, na recepção, no estacionamento e mais especificamente também lá no Kids, né? Bastante gente envolvida para que este culto aconteça. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus pela sua vida, que hoje não é a tua escala e você está aqui, amém? Oh, que bênção, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos continuar esta série de mensagens com o tema Inspire-se. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos inspirar um pouco mais à luz da palavra dEle. E, obviamente, nós precisamos sempre da palavra de Deus para nos orientar ao que realmente deve nos motivar a buscar a Deus, nos motivar, nos encorajar a viver e a trilhar a nossa jornada, a jornada que Deus preparou para cada um de nós, não é? E como igreja, nós temos também este intuito, como corpo de Cristo, família da fé, como povo de Deus, num só propósito, numa só fé, num só amor. Nós também precisamos nos inspirar, a fim de que o Senhor nos leve aonde Ele quer nos levar. Como igreja, essa é a nossa oração, é a oração pastoral desta igreja. Senhor, nos ajude a não atrapalhar os Teus planos, e que assim seja na nossa vida, na nossa família, no nome de Jesus, amém? Eu te convido a abrir a Bíblia no Salmo 33, Salmo de número 33, vai ser o nosso texto dessa noite. Eu quero falar um pouco sobre o caminho da adoração. E nada melhor do que um salmo para tratar disso. Afinal de contas, os salmos são orações, são música, cânticos, que expressam verdades, os atributos de Deus, que são louvores ao Senhor, expressão da alma. São textos registrados como que uma oração ao Deus eterno, como que um coração rasgado na sua presença. Nós precisamos aprender muito com os salmos, porque os salmos refletem aquilo que muitas vezes está oculto no nosso ser, no nosso interior, no nosso coração. Você vai encontrar salmos de alegria, salmos de gratidão, você vai encontrar salmos de lamento, de choro, salmos de súplica, de clamor, de pedido de socorro. Nós temos inúmeros salmos que refletem aquilo que está dentro de nós. Os salmistas foram inspirados por Deus para expressar em palavras, em música, porque de fato muitos deles eram usados para canções, assim como até hoje são, que expressam realmente aquilo que está dentro do coração. Você quer aprender a orar? Você quer aprender a cantar? Leia os salmos. Você vai ter aqui, como diz João Calvino, o compêndio da alma humana, porque é como se fosse um compilado de relatos daquilo que está dentro do nosso ser. Amém, queridos? Vamos à leitura que diz assim, Salmo 33, a partir do versículo 1. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar,
e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Pai, mais uma vez nós oramos e pedimos, fala conosco, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor nos trouxe aqui. Cumpra mesmo o propósito, Pai, para o qual o Senhor nos reúne através da tua palavra, Senhor, através da minha vida, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o Salmo 33, ele expressa adoração a Deus em confiança e alegria nele, por ele ser o protetor e salvador dos que o temem. É um salmo maravilhoso, que nos faz entender que Deus tem o domínio, o controle, a autoridade, o poder, assim como Ele está acima de tudo e de todos. É um salmo que nos é dirigido, como nós sabemos através da pesquisa, através dos comentaristas bíblicos, que nós não temos a autoria exata dele, não se sabe quem escreveu este salmo, e não se sabe ao certo o contexto, ou então qual a ocasião na história que pode se ter escrito, a fim de refletir de fato o motivo dessa escrita, mas pode-se entender que se trata de um salmo escrito para realmente professar a fé, para de fato confessar a fé no Senhor, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a lutas e guerras. O salmo fala de vitória, fala de guerra, fala de cavalos, de rei, não é? De exércitos. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no primeiro versículo, o salmista já nos traz uma dica, ele nos dá a deixa, cereja do bolo. Ele diz o seguinte: aos que são retos, fica bem louvá-lo. Se alguém tem um conselho para te dar, e é alguém que executa este conselho, que vive este conselho, e sabe muito bem o significado e o poder daquilo que está aconselhando, você faria? Sim ou não? Sim, com certeza. Muito mais ainda sabendo não só de quem vem um conselho, mas de fato para quem está sendo dado esse conselho. Este conselho do salmista é dado ao povo de Deus, e ele está dizendo aos retos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Se tem uma coisa que o crente sabe fazer muito bem, é adorar a Deus, você concorda? Você achou que ia falar que é comer, né? Não é comer, também sabe fazer muito bem isso aí, nós somos peritos nisso. Mas o que o crente sabe fazer muito bem, independente das circunstâncias, dos recursos, é adorar a Deus, é louvar a Deus. E o salmista está dizendo, olha, se tem uma coisa fundamental, essencial, relevante, que vale a pena fazer, e de fato, que vocês sabem fazer, é louvar, exaltar, é adorar a Deus. Fica bem. Então deixa eu dizer uma coisa para você, antes mesmo de adentrarmos aqui um pouco nos detalhes do texto, mas aproveite as oportunidades para louvar ao Senhor, em nome de Jesus, e que você saia daqui nessa noite com mais convicção, mais certeza,
com mais força para você adorar a Deus. Eu tenho certeza que vai ser assim. Amém? Sabe, queridos, segundo Champlin, um comentarista bíblico, ele diz que este salmo ele é uma confissão de fé, como que propriamente um hino feito para um culto a Deus. E, obviamente, um modelo de oração diante de crises e de adversidades. Mas eu quero te chamar a atenção, você lembra o que Jesus disse à mulher samaritana, lá no poço, quando Jesus tem um encontro com uma mulher sofrida, que a Bíblia não nos dá o nome, mas diz apenas que é mulher samaritana. Jesus diz a ela, João 4,23 diz o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Jesus diz, há muito tempo depois do salmista escrever aqui, Jesus diz que são esses que o Pai procura, e o salmista já havia entendido, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Parece que é uma conexão aqui, aleluia, glória a Deus, a Bíblia se completa, a Bíblia não se contradiz, mas a Bíblia explica a Bíblia, amém? E sabe, queridos, que eu quero chamar a atenção aqui, é que Deus espera que o adoremos, Deus espera a adoração de nossa parte, nós nascemos para isso. Romanos 11:36, você sabe de cor, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, amém. Olha que bênção, tem que falar mais vezes para a gente decorar, né? Glória, pois, a ele, eternamente, amém. Sim, nós nascemos para glorificar a Deus. O maior propósito da nossa vida, da nossa existência, é a glória de Deus, é a adoração. A adoração, aliás, o apóstolo Paulo muito bem compreendeu isso, ao exclamar, nos convocar, também em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Mas ele está dizendo, olha, vivam para a glória de Deus. Não é só um chamado à santidade aqui que ele está falando, mas é de fato descobrir a essência da adoração, é você ser um sacrifício para Deus, é você ser uma verdadeira adoração, a sua vida, o seu estilo de vida, dia, noite, manhã, tarde, noite, todos os dias, você ser um sacrifício de adoração a Deus, no altar do Senhor. O caminho para isso é Jesus Cristo, tem que estar nele, tem que pertencer a ele, tem que crer nele. Sabe, queridos, Deus espera que o adoremos, mas aí fica a pergunta, como devemos adorá-lo? Como? E eu quero à luz deste salmo, ou a partir deste salmo, observar 3 passos no caminho da adoração. Eu quero te convidar a caminhar neste caminho, amém? Vamos juntos? Qual é o caminho da adoração? Como nós devemos adorar a Deus? Nós precisamos observar 3 passos, meus irmãos. E o primeiro passo no caminho da adoração é que nós precisamos adorar a Deus, celebrando ao Senhor. Nós encontramos isso no versículo 1 ao versículo 3. E de que forma nós fazemos isso? Com sentimento, com instrumento e com aperfeiçoamento. Sim, o salmista nos convida a celebrarmos a Deus com alegria, sentimento. Ele nos convida a exultem no Senhor a justos. A minha Bíblia é NAA, é a tradução que nós utilizamos aqui, mas talvez você encontre aí a NVI ou outras traduções que dizem exultai, ou então alegrem-se no Senhor. Exultar, mas exultar aqui, se alegrar aqui, é muito mais do que uma mera felicidade, um prazer momentâneo. Exultar aqui é algo profundo da alma, intrínseco de dentro para fora, algo que vem mesmo lá do âmago do teu ser, porque você sabe quem Deus é, o que Ele fez na tua vida, aonde você está, você tem noção, você tem consciência
da glória, das misericórdias, do amor, da bondade, da graça de Deus sobre você. Exultem, se alegrem, exultai no Senhor. Os Salmos nos convoca a celebrarmos a Deus, meus queridos. Quando a gente volta aqui para o Salmo 32, antes, no versículo 11, olha que nos é dito: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Quem são os retos de coração? Aqueles que pertencem a Deus, são seus filhos, aqueles que estão em Cristo Jesus, que confiaram a sua vida a Ele. Sim, agora não são mais guiados por suas emoções, por sua vontade própria, mas diante de Deus eles são retos, porque eles estão buscando a Deus, servindo a Deus, à luz da sua vontade, do seu querer. Retos de coração, não é meramente uma conduta moral, mas sim é um alinhamento com o ser de Deus, com a pessoa de Deus, em Jesus Cristo. Então, exultem todos vocês que são retos de coração. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 97, no versículo 12, nos dito: alegrem-se no Senhor a justos e deem graças ao seu santo nome. Parece que está repetindo, não sabemos se é o mesmo salmista, talvez seja. Não temos um título aqui, a minha Bíblia não tem, talvez a tua não tenha também, autoria, mas parece a mesma coisa. Como que os salmos estão nos chamando e nos conclamando a nos alegrar em Deus, a celebrar a Deus. E sabe, você pode ver também em outros textos, como Salmo 95, versículo 1, que diz: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nós vamos para o Salmo 96, diz: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Nós vamos no versículo 11 do mesmo Salmo 96, que diz: alegrem-se os céus e a terra exulte, ou seja, toda a criação, todos os habitantes são convidados, convocados a se alegrar, a celebrar ao Senhor Criador. E assim é o que Deus espera de nós. Nós precisamos adorá-lo, celebrando o nome dEle, queridos. Sabe de uma coisa, o apóstolo Paulo é quem mais aprendeu a se alegrar em Deus, a celebrá-lo, não importasse as circunstâncias, seja na provisão de Deus, como também na privação, na provação e mais exatamente na prisão. O apóstolo Paulo nos ensina a nos alegrar, quando em Filipenses 4:4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Esse é o contraditório do Evangelho. Se alegrar na dor, se alegrar na tristeza, se alegrar no sofrimento. Mas é porque a nossa alegria não está nesse mundo e não vem daqui. A nossa alegria está no Senhor que nos criou, no Senhor que nos fez, no Senhor que nos salva, em Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós precisamos celebrar ao Senhor com sentimento, com alegria, mas também com instrumento, música. O salmista diz no versículo 2: louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. É óbvio que ele está dizendo aqui para nós executarmos a música, assim como nós fizemos aqui um louvor tão gostoso, mas não é para nós, é para Deus. Não é para nos agradar, é para honrar e exaltar o nome dEle. Mas o salmista nos chama a usarmos os recursos que nós temos, aquilo que está ao nosso alcance para adorar a Deus. Usem instrumentos, usem materiais, recursos. Mas eu quero ressaltar aqui, queridos, que a adoração a Deus, através da música, ela sempre fez e fará parte da jornada do povo de Deus na terra, sempre. Eu quero te chamar a atenção aqui para fazermos um pincelado aqui, para levantarmos aqui algumas adorações, tais como Moisés, que cantou, e Miriam junto com ele, junto com as mulheres, tocaram tamborim, dançaram após atravessarem o Mar Vermelho. Você lembra, Êxodo capítulo 15, até o verso de 1 ao 18, você lembra quando, neste episódio,
Deus abre o Mar Vermelho e o povo de Israel passa, eles são libertos, livres do exército egípcio, que morre quando o mar se fecha. E após passarem e atravessarem o mar, o que eles fazem? Eles lamentam, eles choram? Não, o que eles fazem? Eles se alegram, eles cantam, eles louvam a Deus. Mas nós vemos também a profetisa Débora, a única mulher considerada como libertadora de Israel pelo livro de Juízes. Ela cantou em adoração, isso está lá em Juízes 5. Se você pegar o Juízes capítulo 5, você vai ter uma extensa canção, uma música esplêndida de exaltação aos feitos gloriosos de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem executa, Ele é poderoso, Ele é o Senhor. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, foi um músico exemplar e um exímio compositor. A maioria dos salmos, meus irmãos, cânticos e orações são de sua autoria. Você pega, por exemplo, o Salmo 34, do versículo 1 ao 3, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Olha que linda essa canção. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha que lindo. Você consegue dizer isso com o salmista? Senhor, não importa a circunstância, eu sempre louvarei o Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. Versículo 2, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Verso 3, louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Salmista Davi louvava, exaltava, cantava ao Senhor. Nós vemos Maria, mãe de Jesus, ela cantou de alegria quando soube que estava grávida do Salvador. Lucas 1,46, você vai encontrar o cântico dela. Nós temos Zacarias, tio de Jesus, cheio do Espírito Santo, louvou com alegria ao Senhor quando nasceu seu filho João Batista. Lucas 1,67. Nós vamos encontrar em Lucas 2,13, um coral angelical que apareceu louvando a Deus quando pastores foram avisados do nascimento de Jesus. A terra exaltando a Deus, a terra louvando, os céus louvando a Deus. Sim, o próprio Jesus cantou, o próprio Jesus fez uso da música. Ele cantou com seus discípulos quando celebraram a ceia, Mateus 26,30, Jesus cantou. A igreja primitiva louvava ao Senhor diariamente como um hábito, como um estilo de vida, Atos 2:42 e 47. Nós vamos encontrar, queridos, o próprio apóstolo Paulo, também expressando louvores ao Senhor em suas cartas, Romanos capítulo 11, Filipenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1, são músicas, exaltação a Jesus. Nós precisamos cantar, nós precisamos louvar. E eu quero aqui, meus queridos, te encorajar a isso. Não agora, fique tranquilo, mas que na sua vida você tenha mais prazer e alegria na presença de Deus, louvando e cantando, porque é isso que Deus espera de nós. Sim, adoração é estilo de vida, é a forma como vivemos, é o propósito da nossa vida, sim, é a essência da nossa existência. Não é meramente atitudes morais corretas, certinhos, não é viver certinho, não é agir corretamente meramente, mas antes de tudo, é um coração que está junto ao coração do Pai, é uma entrega absoluta, é um viver diário na presença de Deus, é ouvir o sussurro do chamado do Espírito Santo, dizendo: vem adorar, vem celebrar ao Rei, a Jesus. Queridos, o Apocalipse de João também é repleto de louvores aos santos ecoando na eternidade. Você já pensou nisso? O que você acha que você vai fazer na eternidade, no céu? Nós vamos louvar, engrandecer, exaltar a Jesus, meus queridos, porque não haverá nada melhor para se fazer, a não ser celebrar a Ele. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência, Ele é o fundamento da nossa salvação. E é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos adorar a Deus celebrando a Ele,
também com aperfeiçoamento. O verso 3 do Salmo 33 diz: cante-lhe um cântico novo, toquem com arte. Toquem com arte. É um chamado para termos excelência naquilo que fazemos para o Senhor. E aqui, queridos, posso pegar um mero exemplo. Os irmãos aí do louvor que me compreendam, por gentileza. Tenho um respeito e carinho muito grande por vocês. Mas um mero exemplo dentre esta vasta órbita em relação à adoração, que é um estilo de vida, mas pega um exemplo dos nossos irmãos aqui do louvor, que se empenham, se preparam dias antes de aqui estarem, chegam cedo, se dedicam, se entregam, renunciam às vezes muitas coisas para poder estarem aqui, cuidam, limpam, tratam bem os seus instrumentos, se dedicam, façam isso com habilidade, eles fazem isso com dedicação, aperfeiçoamento, mas isso não é para chamar, atrair de fato a azar. O texto fala no versículo 2 sobre a lira de 10 cordas, é isso? Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cântico na lira de 10 cordas. Ora, o que seria isso? Eu não sei, é um instrumento de música, talvez um violão aí com algumas cordas a mais, não sei se ainda existe, eu não sei, meus queridos, um instrumento utilizado na época, talvez ainda exista ainda hoje. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que, não vou dizer todos, né? Hoje pela manhã eu fui bem alegre, bem empolgado, dizer que todos têm um instrumento de 10 cordas, não é? Metaforicamente falando, mas talvez um ou outro não tenha todos as 10 cordas, né? Você faz assim com as mãos, ó. Olha aí, ó. Faz assim, queridos, pode fazer. O que tem aí? Hã? Então, normalmente você deve ter 10 dedos, né? Normalmente você deve ter 10 dedos. Queridos, o que você faz com essas mãos? Elas são utilizadas para quê? Nós entendemos que o Senhor nos chama para manusearmos instrumentos, materiais, recursos para a glória de Deus, como adoração a Deus. Fica até a dica, quem sabe você ainda tem a oportunidade de aprender um instrumento. Você que talvez já aprendeu, mas abandonou, parou no caminho, desistiu, retome. Busque ao Senhor, adore ao Senhor com aquilo que Ele te deu de recurso. Manuseie instrumentos para a glória de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a adoração conhecendo o Senhor. Os versos 4 a 19 nos chama a este segundo passo no caminho da adoração. Precisamos adorar a Deus conhecendo o Senhor. Versos 4 a 19. E antes de adentrarmos aqui, eu preciso só lembrar algo. Por que conhecer o Senhor? Como, queridos, nós vamos adorar alguém que nós não conhecemos? Como nós vamos nos entregar, nos render, nos submeter, confiar a nossa vida a quem não conhecemos? Isso desculpa a expressão, mas é estúpido. Não cola, não tem sentido. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós conhecemos o nosso Deus? Sabemos quem Ele é de fato? Nós compreendemos os seus atos, os seus atributos? O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Pedro disse, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um chamado para você, crente, para nós conhecermos constantemente ao Senhor. E você já se deu conta que pode ser que você tenha parado neste processo? Você não avançou mais no conhecimento de quem Deus é, do ser dEle, da pessoa dEle, de Jesus, o Espírito Santo. Há um livro muito interessante de Francis Chan, que se chama O Deus Esquecido. O Deus Esquecido, falando do Espírito Santo.
Quem sabe precisemos conhecer mais o Espírito Santo, entender quem Ele é, como Ele age, o que Ele faz, quem é Jesus. Ouvimos apenas poucas histórias e nos contentamos com isso, mas a Bíblia está repleta de verdades absolutas, transformadoras, riquíssimas, coisas que são reveladas do céu para nós acerca de Jesus. Porque nele estão ocultos todo o poder, o saber, a plenitude da sabedoria, do conhecimento de Deus, diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos conhecer, e às vezes para conhecer é preciso cavar mais fundo, é preciso intencionalidade, disposição, decisão, conhecer. Quando você está apaixonado por alguém, ou quando você estava apaixonado, homem de Deus, pela sua digníssima, que está aí do seu lado, eu vou melhorar, vou te ajudar. Quando você começou a se apaixonar por ela, hoje você está amando ela intensamente, aleluia, glória a Deus. Mulheres deram um sorriso aí, de confirmação. Você tinha um anseio profundo de estar com ela, de conhecê-la, saber o que ela gosta, fazer o que ela gosta. É um mero exemplo aqui, queridos. Não é diferente, porque nós, na adoração ao Senhor, nós nos doamos, nos entregamos a Ele. Mas eu quero ressaltar algo aqui, meus queridos, é que desses versículos 4 a 19, no Salmo 33, nós temos o salmista dando a razão pela qual nós devemos adorar a Deus, e por isso precisamos conhecê-lo, é os atributos de Deus, e me permite expressar aqui alguns desses atributos, como por exemplo, o seu caráter, o caráter de Deus, versos 4 e 5, se você observar nos versos 4 e 5, você vai encontrar expressões que dizem que Deus é reto, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é bom. Está falando do ser de Deus, do seu caráter, quem Ele é. Ele é reto, fiel, justo e bom. Nele não há injustiça, nele não há pecado, nele não há, queridos, digamos que nós somos totalmente o contrário de Deus. O pecado nos deturpou de tal maneira que nós somos o contrário de Deus. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo, o Deus que veio ao mundo, o Verbo encarnado, Deus que habitou entre nós, Ele veio nos mostrar o caminho e nos atrair de volta para o ser de Deus, nos reconciliar, a fim de sermos semelhantes a Ele. Vocês estão entendendo, amém? Mas nós precisamos compreender quem Deus é. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 vai dizer: suas obras são perfeitas. Nós cantamos isso, né? No início do culto, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. Mas também os versos 6 e 9, o salmista vai nos dizer sobre o poder de Deus. Deus é poderoso. E aqui nós vemos o poder de Deus sobre toda a criação. Nós encontraremos aqui expressões como a palavra de Deus, o sopro da boca de Deus, vai dizer que Ele falou, que Ele ordenou, pois Ele falou, versículo 9, tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, toda a criação deve temer e adorar a Deus por ser obra-prima dEle. Há um chamado aqui, versículo 8, que toda a terra tema ao Senhor. Todo o planeta Terra, toda a criação tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Há um chamado para reverenciarmos a Deus em amor, em verdade, em submissão, porque Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas, nós existimos pelas misericórdias dEle, porque Ele permitiu. Deus fez, Deus faz, Deus fará, Ele é poderoso. Mas há um outro atributo de Deus, está nos versos 10 a 12, que é a sua soberania. E aqui nós vemos o poder de Deus sobre a história,
sobre, digamos, o mundo todo. Nós vemos aqui Deus agindo, queridos, porque o salmista nos diz que o Senhor frustra os planos das nações. Olha só, Deus frustra os planos das nações. Sabe, queridos, no fim os governantes são dirigidos por Deus, para o cumprimento de seu propósito. Provérbios 19:21 nos declara: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá, prevalecerá. Sim, queridos, nós achamos que tudo está fora do controle de Deus quando tudo vai mal. Mas você sabia que até mesmo quando as coisas vão mal, Deus continua no controle? E às vezes é até vontade dele que seja assim, porque há um plano e um propósito maior, que a gente não sabe, não enxerga e não compreende ainda. Já pensou nisso? É só você entender sobre a vinda de Jesus ao mundo. Como é que Jesus encontrou o mundo quando ele chegou? Estava de mal a pior, injustiças, mentiras, crueldade, mortes, fome, guerras e mais guerras. A gente acha que tudo isso está acontecendo só agora. Não, isso existe desde quando o mundo é mundo, porque o pecado entrou no mundo. Mas Deus não perdeu o controle da história e da condução do mundo. Ele está no governo e no controle das nações. Políticos ímpios que não conhecem a Deus e não temem a Deus, não têm o poder, porque eles estão submetidos, sem saber, a um plano e um propósito maior. Isso é um chamado para a gente se alegrar em Deus e confiar nele. Sabe por quê? Porque Deus continua no comando e no controle. Em nome de Jesus, saia daqui hoje sabendo disso. O salmista nos diz que o plano do Senhor dura para sempre. Olha que interessante, Calvino, o teólogo Calvino diz que até o ímpio, a pessoa que não teme a Deus, ela é usada por Deus para que seus eternos decretos sejam cumpridos. Isso está nas suas institutas da religião cristã. É um livro extenso, teológico e fundamental para o nosso conhecimento acerca da fé cristã. E ele escreve entendendo isso: Deus usa até o ímpio para cumprir os seus propósitos. Queridos irmãos, isso é nítido, é claro, na história da humanidade. O texto diz no versículo 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eita benção! E quantas pessoas já oraram acerca deste salmo, porque o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor. O salmista não está falando aqui de uma etnia, de uma região geográfica. Ele está falando de um povo exclusivo de Deus. O texto diz, olha o versículo 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Quem é este povo? É os discípulos de Jesus, é a igreja de Deus, é o corpo de Cristo, meus irmãos. Portanto, não adianta, ou não esperemos que um político, que um governador, que um presidente meramente se renda a Cristo, ou então siga a cartilha do Evangelho, para que entendamos que Deus está no controle. Não é assim que funciona, porque apesar de não ser assim, Deus governa, porque Deus não espera um governante meramente se submeter à sua vontade. Deus tem um povo exclusivo, Deus tem uma igreja aqui na terra, que segue o seu caminho, que lhe obedece. Amém, queridos? Vocês estão comigo, amém? Nós vemos um outro atributo, nos versos 13 a 15, é a onisciência do Senhor. E aqui nós vemos o conhecimento de Deus sobre tudo e todos. Aqui eu entendo claramente, queridos, sobre o verdadeiro olho que tudo vê. Você já ouviu essa expressão? Há um segmento religioso aí acerca disso, que difere totalmente do Evangelho. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do Criador de todas as coisas, que se revelou numa pessoa chamada Jesus Cristo.
Ele vê tudo, Ele enxerga tudo, Ele sabe tudo. Nada está oculto aos seus olhos, queridos. Senhor, Tu me sondas. Eu convido você, coloque aí por gentileza, Salmo 139. Esse eu faço questão de lermos, queridos. Olha o que o salmista ressalta sobre a onisciência de Deus. Salmo 139, versículos 1 em diante, diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Que cuidado é esse, meus irmãos, de um Deus maravilhoso que conhece a nossa história, conhece a nossa vida, não está apático, não está distante, não está cego e nem mudo em relação ao que estamos vivendo. Deus nos conhece, Deus nos vê, nada está oculto aos seus olhos. Queridos, é como Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus é onisciente. Há outro atributo, queridos, que nós precisamos entender aqui, está nos versículos 16 e 19 deste Salmo, é a onipotência de Deus, e por isso nós devemos adorá-lo, exaltá-lo em alegria e celebração, porque Ele é poderoso sobre todas as circunstâncias. Nós vamos ver aqui expressões como o rei, exércitos, o valente, o guerreiro, o cavalo, a força animal, força humana. Sim, isso pode representar a liderança, estratégia, recursos, métodos, boa intenção, mas sabe de uma coisa? Nada disso nos salva, nada disso nos alegra, nada disso é sustento para a nossa alma, nada disso nos satisfaz. Somente o Senhor que nos criou e se revelou em Jesus, Ele nos completa, Ele nos satisfaz, Ele nos salva. É como o Salmo 146,3 diz: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E o Salmo 3,8 nos diz: do Senhor é a salvação. Aleluia. Sabe, queridos, há um terceiro passo e eu quero terminar com ele. Por isso já convido os nossos irmãos do louvor. Se nós estamos aqui no caminho da adoração, entendendo como adorar a Deus, nós precisamos destes passos à luz deste Salmo 33, que é celebrar ao Senhor, é conhecer o Senhor, saber quem Ele é nos alegrar nele, é louvá-lo com a nossa voz, de coração, com as nossas mãos, como instrumentos de adoração a Deus. Mas nós precisamos dar mais um passo, e eu quero te convidar a dar este passo nessa noite, em nome de Jesus. Sabe como você pode adorar a Deus e deve adorar a Deus? Confiando no Senhor, confiando no Senhor. Os versículos 20 a 22 nos trazem 3 fundamentos da nossa confiança, que é a esperança, o contentamento e a dependência. Como nós precisamos aprender isso, queridos? O salmista diz no verso 20: nossa alma espera no Senhor. Nossa alma, tudo o que sou, o meu ser, aguarda por Ele, sem afobação, sem medo, sem precipitação. Espere no Senhor, saiba que Ele, se ainda não se revelou em algo, vai se revelar. No Salmo, versículo 21, nós temos o contentamento, quando o salmista diz: nele o nosso coração se alegra.
Esse Deus poderoso, soberano, onisciente, de um caráter ilibado, tal como nenhum ser humano pode chegar à altura, a não ser o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Santo de Deus. Esse Senhor é quem nos alegra, é quem nos satisfaz. Por vezes nós louvamos, exaltamos a Deus da boca para fora, não de coração, porque as distrações desta vida, os problemas, aquilo que nós enfrentamos lá fora, queridos, nos rouba a alegria, mas unicamente porque nós estamos esquecendo de quem Ele é. Portanto, é preciso conhecê-lo, mas não somente isso, confiar nele e ter nele contentamento. Contentamento. Sabe como nós podemos confiar no Senhor? Versículo 22 vai nos dizer sobre a dependência. Há um clamor aqui do salmista: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Seja sobre nós, Senhor, as tuas misericórdias. O salmista não está aqui apenas dizendo: Senhor, que as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, no capítulo 3, grandes são as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Sim, o favor dele está sobre nós. Se estamos vivos hoje, isso é uma evidência clara de que Deus te ama, de que Deus tem um propósito na sua vida e de que as misericórdias estão sobre você. Amém? Mas o salmista aqui está falando algo além. O salmista está dizendo: Senhor, que a tua aliança seja real todos os dias na minha vida, na minha família, na igreja do Senhor. A tua aliança, tua fidelidade, tua bondade. Sim, Senhor, aquilo que o Senhor executou em nosso lugar, em Jesus Cristo, aquilo que o Senhor fez por mim, que eu não poderia fazer, estava longe do meu alcance. Senhor, que este amor que me alcançou, Senhor, que todos os dias o Senhor se revele assim sobre a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. É um clamor da alma, pela presença de Deus, pela permanência de Deus sobre si. Mas ele diz: assim como nós esperamos em Ti. Ele clama a Deus: seja sobre nós as misericórdias do Senhor, assim como em Ti esperamos. Porque o salmista entende que uma aliança é uma via de mão dupla. Deus faz aliança conosco, mas nós também nos aliançamos com Deus, confiando nele. E é isso que eu quero te chamar a fazer nessa noite. Fiquemos em pé, meus queridos. Eu quero te chamar a confiar no Senhor. Nós vamos cantar, adorar nessa noite aqui. Esta próxima canção é para exaltarmos ao Senhor. Talvez você olhe para as suas circunstâncias atuais e você fala: eu não tenho motivo nenhum para adorar. Mas deixa eu dizer uma coisa: você tem sim. Além, antes, acima das suas circunstâncias, existe um Deus reto, santo, fiel, justo e verdadeiro, digno da sua adoração, digno do nosso louvor. Não importa o que estejamos enfrentando, nós somos chamados a adorar ao Senhor, celebrando ao seu nome, conhecendo quem Ele é e confiando nele. E eu quero fazer isso com você hoje, no nome de Jesus. Vamos adorar, vamos louvar, vamos celebrar. Então vamos cantar para a glória dele, no nome de Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu
amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pois só tu és Jesus, meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos declarar mais uma vez. Aclame ao Senhor toda a terra, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Feche seus olhos, Senhor.
Nós entendemos à luz da Tua palavra que precisamos adorar mais ao Senhor. Precisamos Te louvar mais, Senhor. Pai, nos perdoa pelas distrações, pelo tempo perdido. Nos perdoa, Senhor Deus, por fazermos tão mecanicamente às vezes aquilo ao qual o Senhor nos chamou para fazer com excelência, com habilidade, de coração, com intencionalidade mesmo de Te exaltar e Te glorificar. Nos perdoa, Senhor, pelas tantas vezes que apenas, Senhor Deus amado, os nossos lábios se abriram para Te louvar e não o nosso coração. Oh Deus, palavras vazias, palavras pesadas, sem vida, sem cor. Pai, mas nós queremos nos reconduzir na Tua presença agora, Pai, entendendo o chamado para celebrar ao Senhor por quem Tu és, e também para Te conhecermos e confiarmos mais no Senhor. Mova o nosso coração, ó Deus, nos ensina a adorarmos o Senhor no pouco, como também no muito, a adorarmos ao Senhor, Deus, quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal, a adorar ao Senhor, Deus, em todo o tempo, porque o Senhor nos dá fôlego para isso, fôlego de vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, que nessa semana seja uma semana de vitória, uma semana, Senhor Deus, de virada de chave. Pai, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, Senhor, que este meu irmão, a minha irmã, encontre prazer na Tua presença, alegria diante de Ti, Senhor, que estes lábios voltem a cantar, que estas mãos voltem a manusear instrumentos para a glória de Deus. Sim, Senhor, que haja louvor nessa casa, que haja adoração neste casamento, que haja exaltação a Jesus, o nosso Senhor, neste trabalho, na escola, aonde for. Deus, que o Senhor seja louvado e exaltado nesta cidade, neste país. Ó Deus, que este mundo declare a Tua glória. Nós exaltamos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer mais uma vez: aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra. Aleluia. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meus queridos, meus irmãos, nós não poderíamos deixar perder essa grande oportunidade. Nós estamos aqui reunidos com um grande número dessa família IPI de Sertanópolis. E essa semana, uma semana muito importante, nosso pastor Valdemar completa mais um ano amanhã, dia 26. Então, uma oportunidade para nós do conselho estar abraçando ele, e vocês aproveitam também abraçá-lo, tá? Eu convido os demais presbíteros que estão aqui. Nós somos representantes da igreja para estar juntos. Nós vamos orar, parabenizar o nosso pastor. Nós temos o pastor titular, o Rodrigo, está de férias. Temos o pastor Valdemar, pastor auxiliar. Nós temos o pastor licenciado, nosso querido irmão Vinícius. São essas pessoas que Deus colocou e tem uma responsabilidade muito, mas muito grande, porque essa família não somos só nós,
tem aqueles que estiveram na parte da manhã. Nós temos quase 800 membros nesta igreja. Então, sobre os ombros desses meus queridos pastores, tem essa responsabilidade. Vamos entregar um presente da igreja. Nós, o conselho, representando toda a igreja. Parabéns, parabéns. Vamos cantar um parabéns para o nosso pastor. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja o eterno sorrir. Oh, aleluia! Convido o nosso irmão presbítero Enio Tavares. Vem aqui, ora pelo pastor. Abençoa a vida desse teu filho. Amém. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos teu nome, ó Pai. Como acabamos de cantar, Senhor Deus, que são incomparáveis as suas promessas, ó Pai. Que as tuas promessas venham ser derramadas sobre a vida do pastor Valdemar, ó Pai. Sobre a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus. Que toda a bênção do céu, tudo aquilo que o Senhor tem para ele se cumpra, ó Pai. Cuida do teu filho, dê a ele sabedoria, discernimento, entendimento, unção que vem do céu, ó Pai. Senhor Deus, confirma tudo aquilo que o teu filho busca, tudo aquilo que ele vem buscando em ti, porque ele é o homem que confia só no Senhor. E eu te louvo, ó Pai, por esta igreja e por todos que aqui estão, ó Pai, celebrando mais um dia de vida do pastor Valdemar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Eita benção. Luiz Carlos, obrigado, querido. Obrigado, meus queridos irmãos. Nosso querido pastor precioso, pastor Rodrigo, está desfrutando de um tempo de férias com a sua família, não é? Mas com certeza estaríamos nos alegrando aqui também. Bom, queridos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo encorajamento, a todos os irmãos que temos caminhado juntos, viu, uma bênção, vocês são uma bênção, gente, é fácil de amar vocês, viu? Quando estávamos para vir em Sertanópolis, já falava, olha, Sertanópolis é a capital da amizade, é verdade? Eu confirmo isso. Pensa em amigos, gente boa nessa cidade, inclusive aqui nessa igreja. Você é um deles, amém? Meus queridos, recebam a bênção com muita alegria. Que Deus te dê uma semana realmente de alegria na presença dEle. E que você descubra cada vez mais o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele cuida de você. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre os seus dias, até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Não sai daqui sem cumprimentar alguém. Até mais.